Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser o nosso enunciado desse nosso trabalho final desse curso de programação de C Sharp, certo? No caso, a gente já teve todos os conteúdos necessários para poder fazer esse programa e nós vamos fazer um programa aqui que vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder ser desenvolvido, mas só que ele é baseado em um jogo chamado LFoot. Não sei se todo mundo já teve contato com LFoot. LFoot escreve-se assim, ó. Eu venho aqui, não, calculadora não. Eu vim aqui no bloco de notas e vou escrever LFoot, certo? No caso, nós vamos fazer o LFoot parecido com o LFoot 2. LFoot 2 é em termos de funcionalidades, as mesmas funcionalidades que tem no LFoot 2, que eu vou demonstrar para vocês como é que ela funciona, vai estar aqui, nesse programa nosso, nesse projeto. Porém, eu gostaria que o visual fosse semelhante ao LFoot 98, porque é mais fácil a gente utilizar mouse no LFoot 98. No LFoot 2 não tem muito por que utilizar mouse, vocês vão ver como é que ele funciona, certo? Então vou abrir aqui como é que o LFoot 2 funciona. Porém, para isso eu tive que instalar nesse programa, não é obrigatório vocês instalarem o LFoot 2 ou 98 para vocês poderem ver como é que ele funciona. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que o LFoot 2 funciona, já que ele é um pouco complicado de trabalhar, de ter que instalar ele. O que eu tive que fazer? Eu tive que instalar um programa chamado DOSBox. Os DOSBox vai estar o link aqui de baixo nesse vídeo, direto para vocês poderem pegar ele, certo? Direto no meu Google Drive. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o DOSBox, tive que pegar o jogo LFoot 2, que no caso é, e colocar em uma pasta aqui. Eu coloquei na pasta jogos, e aqui LFoot 2 está aqui, é a versão 2010 dele. Esse aqui é instalador do LFoot 98, que esse já é outro caso. Vou mostrar para vocês só o LFoot 2. Então, ele está dentro de C2 pontos jogos, como vocês podem perceber aqui. Para isso, eu preciso instalar o LFoot, no DOSBox eu preciso acessar essa pasta daqui para poder abrir o LFoot 2, porque quando eu venho aqui direto, ele não abre. Fala que está numa versão diferente do Windows, no meu caso no Windows 7. Windows 7, Windows 8 já dá mais trabalho de rodar isso aqui. Se fosse no Windows XP, pode ser que já abriria direto. Se você tiver o Windows XP, já não vai ter mais problema. Então, para isso eu preciso montar a pasta nossa. Então eu preciso escrever intro mount para poder saber como é que ele funciona. No meu caso, eu tive que escrever, vou ter que escrever assim, mount em C, a pasta chamada C, dois pontos, barra, jogos, barra. Pronto. C está montado em C, dois pontos, jogos. Então, se eu escrever aqui C, dois pontos, automaticamente, detalhe, perceba que meu C está maiúsculo, certo? Como eu escrevi C, dois pontos, agora quando der dir, vai aparecer exatamente o conteúdo que está aqui na pasta jogos. Então vou vir aqui e vou abrir o CD LFoot, só que vai ser o LFoot, o de baixo. Então tem que escrever do jeitinho que está aqui, que tem um tio e o número 1. Pronto, agora eu vou ver o que tem aqui no diretório e vou abrir o jogo chamado LFoot, que é só L.exe. Vou abrir aqui, pronto. Aí vocês vão ver como é que ele funciona. Ele é bem básico porque ele aqui é um programa de DOS, certo? Mas para poder ficar mais fácil em termos de funcionalidade, eu vou deixar ele semelhante a esse jogo de DOS. No caso, pergunto se eu quero continuar o jogo ou não. Porque aqui eu poderia salvar o jogo como meu jogo anterior, certo? No caso meu, eu não vou continuar com o jogo anterior porque eu quero começar um novo. Então eu vou apertar N de não. Eu vou aqui e coloco o meu nome. No caso, eu vou colocar aqui Vandré. Dou Enter. Se eu tiver outros jogadores jogando comigo, outras pessoas, ele aceita, se não me engano, até 6 pessoas. Aí você pode colocar o nome das pessoas e cada um vai sendo um técnico de um time. No caso nosso, pode ser só um time só. Sabendo que a escolha do time tem que ser uma escolha aleatória, de qualquer time que esteja na 4ª divisão. Vou apertar Enter para poder finalizar. Ele já vai rodar se não me engano, vai rodar o sorteio da taça, dependendo da questão. Exatamente. Próximo eliminatório da taça está falando que vai ser Patinga versus Prudente, que é um time que eu não sei de onde é que divisão que ele é, mas aqui mostra as funcionalidades dele. Certo? Que a primeira vez que eu for jogar a taça, que é semelhante a uma Copa do Brasil, para quem entende um pouquinho mais de futebol. Aí mostra aqui o nosso time. No caso aqui eu tenho 2 goleiros, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 zagueiros que são na defesa. Meio campo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5
meio de campo e 3 atacantes, certo? Tem diversas informações que eu posso vir aqui e verificar o que tem nesse, assim, em termos de tática. Por exemplo, se eu apertar F1 no meu teclado, eu vou escolher 3-4-3. Quer dizer que eu vou escolher os 3 melhores zagueiros, os 3 melhores meio de campo, os 4 melhores meio de campo e os 3 melhores atacantes. Perceba que não tem nenhuma tática aqui que tem 4 atacantes, porque eu não tenho 4 atacantes. Se eu tivesse 4 atacantes, eu poderia ter uma tática aqui de 4 atacantes. No caso, goleiro não tem como escolher mais de um, óbvio. Aqui mostra o tanto de dinheiro que eu tenho, o tanto que eu tenho de ordenados. O que é ordenados? Ordenados é a soma de todos os salários que eu tenho, que eu vou pagar, no caso do LFoot 2. Para cada jogo, eu pago isso aqui de salário. Outro jogo, isso aqui de salário. Isso aqui é a quantidade de ingressos que vai ter o preço do ingresso do meu estádio, quando eu vou jogar. Ipatinga versus Ponte Preta. No caso, meu time é verde, quer dizer que isso aqui tudo é relativo ao meu time, tudo está verde. Esse aqui é do time que eu vou jogar contra. No caso, eu vou jogar fora de casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a renda vai para o time da Ponte Preta. Como é um jogo de turno e retorno, o que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro jogo eu vou jogar na Ponte Preta, lá no estádio de Ponte Preta, e o segundo jogo eu vou jogar no estádio meu, de Patinga, certo? Então o que é que vai acontecer? Aqui ele está mostrando a quantidade de sócios, que isso aqui é um número que a gente não precisa considerar muito. Isso aqui, se vocês quiserem trabalhar com isso aqui é interessante porque é um número básico, que pode ser aproximadamente 1/3 da quantidade de lugares que cabe no estádio, e a cada jogo que aumenta, a cada vitória que o time ganha, aumenta a quantidade de sócios. A cada perda, 3 perdas com 3 derrotas consecutivas, a quantidade de sócios diminui. Então é mais ou menos o seguinte: quanto melhor seu time, mais torcedores fiéis. Quanto mais seu time vai perdendo, menor a quantidade de torcedores fiéis que vão tendo, certo? Então vão diminuindo a quantidade de times, certo? No caso aqui, quando eu vou acessando o menu, que eu vou mostrar para vocês aqui, se eu for no Shift F1, mostra aqui todos os jogos. Primeiro eu vou jogar contra a Ponte Preta fora de casa, depois contra o Prudente dentro de casa, contra o Guarani fora de casa, contra o Brasiliense dentro de casa. Então vocês podem perceber o seguinte: aqui Ponte Preta fora de casa, depois jogar contra todos os times, jogar contra Ponte Preta dentro de casa, certo? Se eu for no Shift F2, deixa eu apertar esse aqui, Shift F2, aqui mostra todos os resultados dos jogos da minha divisão, certo? Juventude jogou contra o Prudente e virou tanto. Contra o Atlético Goianiense ficou de tanto. No caso, não teve nenhum jogo ainda, então não vai aparecer isso. Se eu for no Shift F3, aparece quem vai jogar nas próximas vezes. No caso, eu vou jogar contra o Ponte Preta. Ambos estão na 4ª divisão, certo? Na primeira rodada, primeira época, primeira vez que estão na 4ª divisão. Certo? Se ficar mais anos, cada vez que eu passar um ano na 4ª divisão, depois 3ª, depois 2ª, depois 1ª divisão, ou seja, for subindo de divisão, ele vai atualizando lá quantas vezes eu estou, quais divisões que eu fui. No caso, Shift F4 apareceria, no caso ele não tem ainda, os artilheiros. Como não teve nenhum jogo, ninguém fez gol ainda, certo? No Shift F6, Shift F1 tá funcionando, tá? Shift F6. Não teve nenhum jogo ainda, então não tem como. Tem outras opções aqui. Tem, por exemplo, tem vender jogador. Se eu for no Ctrl F1, eu poderia vender algum jogador. Ctrl F1. Ctrl F2 aqui. Eu posso alterar o salário dele. No caso, não posso vender ninguém ainda. Agora, no caso, se eu alterar o salário, quer dizer o seguinte: quer dizer que ele vai ficar um ano comigo. Então, se eu alterar o salário, esse aqui está recebendo 1.200. Eu vou falar que ele vai receber 2.000. Então, quer dizer que ele vai ficar comigo um ano recebendo 2.000. Depois disso, ele pode pedir um aumento ou pode pedir para sair do meu time. No caso, esse aqui é o salário que ele tem, quanto de gols que ele fez até agora, e esse aqui é a força, o nível de força dele. No caso do LFoot, a força mínima, se não me engano, é o número 1, a força mínima é 1, e o máximo de força é 50. Então, o melhor jogador de todos, ele é nível 50, certo? E ainda tem alguns jogadores especiais que eles têm um asterisco, certo? No LFoot 98 tem essa funcionalidade, não no LFoot 2, certo?
Se eu quiser salvar o jogo, eu posso vir em Alt F1, ele vai salvar o jogo. Se eu quiser ver o estádio, que é interessante, vamos ver o estádio. O estádio aqui. É quantas pessoas cabem no meu estádio. No caso aqui eu tenho 6 arquibancadas. Cada nova arquibancada custa 100 mil. Se eu for aumentando arquibancadas, aumenta 5 mil pessoas no meu estádio. No meu estádio aqui cabe 30 mil pessoas. Quanto mais pessoas forem ao estádio, mais dinheiro eu vou ter para cada jogo. Porém, se aumentar muito o meu estádio, eu vou estar investindo um dinheiro que eu não vou ter. Portanto, de início compensa eu investir em jogadores. E eu posso escolher uma opção, que é a opção que eu vou escolher aqui agora. Eu posso apertar o Alt F3, que seria para poder escolher os melhores jogadores. Então ele vai escolher, independente de qual a tática que eu quiser, ele vai escolher os melhores jogadores. Cada vez que eu apertar Enter aqui, ele fica trocando os comandos. Essa aqui é a visão geral dos comandos, os mesmos comandos que eu falei com você. Se eu quiser vender os prêmios que cada jogador teve, ou seja, as premiações do campeonato que já tiveram, gravar, aumentar o estádio, selecionar os melhores, que vai ser o caso que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar os melhores jogadores, pronto. Os melhores jogadores estão aqui. Eu tenho um goleiro e os outros jogadores da reserva estão aqui. Vocês podem perceber o seguinte, aqui eu tenho todo o jogo acontecendo, se vocês quiserem dar pausa para vocês poderem visualizar. Aqui tem todos os times, repare que o Cruzeiro está na primeira divisão e o Atlético está na segunda, certo? Só brincadeira, só para quem é mais ligado a futebol aqui em Minas Gerais, mas tem essa brincadeira aqui nessa versão do LFoot 2. Percebe o seguinte, aqui está rodando 45 minutos, ele vai descendo o tempo até chegar no final. No caso do LFoot 98 tem um cronômetro que fica rodando aqui em cima. Certo? Após os 45 minutos de jogo, ele aparece as opções para poder substituir. Se eu quiser substituir alguém, beleza. Se eu não quiser, não preciso substituir. No meu caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zagueiros, 3 meio de campos e um atacante. Então, se eu fizer um gol, vai ser um milagre. Mas tá, não vou substituir ninguém não. Vou apertar ESC aqui e ele vai continuar. Para cada gol que tiver, aparece um nome aqui na frente, tá vendo? No meu caso, não fiz nenhum gol, não vai aparecer ninguém aqui. Mas o William do Prudente fez gol. No caso, tem 30 mil pessoas no estádio do Prudente. Tem 13.740. Olha, sofri um gol. Tá vendo? Ponte Preta sofreu um gol. Fez um gol em cima de Patinga. Aí eu empatei nos 78 minutos do segundo. No caso, sabendo que é o segundo tempo, que é 45 minutos para cada um dos tempos. Acabou. Teve um 3-3. Essa aqui é a foto da divisão. No caso aqui tem todos os resultados. No meu caso eu tô aqui, ó. Fiz um gol, sofri um gol, tô com 1 ponto. Os times estão aqui em cada um em uma divisão. Quarta, terceira, segunda, primeira. E aqui tá falando que tem um jogador que quer aumentar o salário dele para 1.000. Se eu quiser aceitar aumento, eu vou aceitar aumento, porque 1.000 tá barato ainda. Então, aqui eu posso começar aí. Tá vendo que agora apareceu um asterisco? Quer dizer que agora eu estou... Esse jogador está travado até o próximo ano para ele não negociar comigo. Então quer dizer que ele não pode sair do meu time de jeito nenhum. Vou continuar jogando ele mais um pouquinho para vocês poderem visualizar como é que o jogo vai se portar. Isso aqui, no caso, eu estou jogando com aquela liga, ou seja, com as divisões. Primeira divisão, segunda divisão, terceira e quarta divisão. Cada divisão tem 8 times, como vocês podem perceber. Olhando aqui, ó, Ipatinga tem 18.766 pessoas no meu estádio, ou seja, eu vou receber no final disso tudo 187.066 reais, dinheiros, certo? No caso, a unidade monetária aqui. Então, eu estou ganhando de 1-0, o Thales meu fez um gol e tal, então dá pra gente poder perceber, nesse caso, que dá um detalhe que eu esqueci de comentar. No caso meu, vocês podem perceber que eu tenho um atacante, tenho 4 meio de campos, tenho 1, 2, 3, 4, 5 zagueiros e um goleiro. Se eu quiser aumentar a minha quantidade de atacantes, por exemplo, aumentar a minha quantidade de zagueiros, trocando o atacante por uma defesa, eu posso trocar. Eu posso vir aqui em F1 e substituir. Porém, eu tenho uma realidade que é a seguinte, cada vez que o jogador joga, ele diminui o nível dele. Então, o goleiro meu está 13, você pode perceber que após o próximo jogo ele vai diminuir para 12. E cada vez que um jogador estiver parado, ou seja, que ele não entrar no jogo, ele aumenta o nível. Então,
a gente tem que pensar assim, os melhores jogadores eu ponho para poder jogar, os piores eu deixo eles subindo de nível até ele chegar no mesmo nível dos melhores. Então vou apertar ESC aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vou esperar esse jogo acontecer. No caso aqui, estou trabalhando somente com o campeonato de divisões. Não preciso que vocês trabalhem com o campeonato de taça, certo? Eu quero só o campeonato de divisões, para mim tá bom demais para a gente poder desenvolver nesse trabalho, certo? É interessante o seguinte, o time melhor pode ser que ele perca para um time menor. Então, vamos supor, o Prudente, se eu for olhar todos os jogadores que tem nele, o Prudente é melhor do que eu, certo? Já que eu. Mas o Prudente, ele perdeu de mim. No caso, eu ganhei. E aqui eu tenho uma vitória e um empate. O Prudente tem uma vitória e uma derrota. Por isso eu tenho 4 pontos, ele tem 3 pontos. Aí, um jogador meu que se vendeu, assim, ele saiu do time. Agora, pode perceber o seguinte aqui, ó. Eu estou na primeira eliminatória do campeonato que é semelhante à Copa do Brasil. Se eu perder esse jogo, eu estou fora da Copa do Brasil. Se eu ganhar esse jogo, eu continuo as fases e detalhe. A quantidade, o valor do ingresso na Copa do Brasil é um pouquinho mais caro, certo? Aqui é R$ 15, para o outro era R$ 10 o jogo na quarta divisão. Mas, no meu caso aqui, minha quantidade de sócios, eu não recordo quanto que estava, certo? Está por volta de 11 mil, então pode ser que permaneceu, aumentou um pouquinho, diminuiu, mas meu estádio diminuiu a quantidade, certo? Não precisa implementar isso, deixa como um valor fixo e vai subindo, conforme o tempo vai passando, certo? Eu vou rodar aqui de novo, mais uma vez, só para a gente poder finalizar, vou jogar esse aqui, esse jogo, esse aqui é um pouquinho diferente, essa taça, por quê? Porque ele vai mostrar diversos times jogando contra diversos times de diversas divisões. Por exemplo, um time que eu percebi que estava na primeira divisão era o Cruzeiro. Paraná, eu acho que não estava na primeira divisão, certo? Olha só aqui, Ipatinga versus Prudente tem 25 mil pessoas, ou seja, meu estádio cabia 25 mil pessoas e tem 25 mil pessoas. Então quer dizer que eu estou com o estádio cheio. Se eu ganhar essa daqui, aí eu vou ter o primeiro jogo, eu estou ganhando de 2-0. O segundo jogo vai ser o jogo fora de casa. No caso, estou jogando Ipatinga versus Prudente, depois vai ser Prudente versus Ipatinga, no estádio do Prudente. Quem ganhar, no final das contas, o saldo de gols vai ser o time vencedor. Perceberam que já deu os 90 minutos? Aí quer dizer que vai passar para a próxima eliminatória. Até no final sobrar 2 times e o time que ganhar recebe uma bolada, um grande prêmio. O time que ganhar na taça, certo? Aqui mostra os artilheiros, está percebendo o seguinte, ó, o meu aqui está com 3 gols, certo? Então ele é um bom jogador. Aqui, esse aqui que eu estava querendo mostrar para vocês, que demorou. Esse aqui aparece o jogadores se vendendo e a gente com a possibilidade de comprar. No meu caso, aqui está percebendo que tem um jogador meio campo, ele é força 41, percebe que a média dos meus é 12, 10, os melhores meus são 13, esse aqui é 41. Ele vem do Flamengo, por isso que é um time melhor, tá lá em cima, e eu pago 156 mil por ele, que vocês lembram que eu tinha uns 300 e pouco, eu comecei com 300 mil, mas eu tenho que pagar para ele um salário, que vai ser o salário que eu vou propor para ele aqui. No caso, eu vou propor 10.500 por jogo. E eu ganhei 10.500, então quer dizer que para cada jogo eu vou pagar 10.500 para ele. E mais um aqui, eu vou propor esse aqui 9 mil. Se ele quiser vir para mim, ele veio para mim. Esse aqui é um nível mais baixo. Aí, mais um outro jogador, esse aqui eu vou propor 7 mil. Se ele vir para o meu time, beleza. Aí, ele veio para o meu time. Marquinhos. Aí, agora um outro jogador, eu não tenho mais 80 mil, então não tem como. Tem um atacante querendo aumentar o salário, vou aumentar o salário. O que é importante nesse jogo de início é eu manter o meu time. Você pode perceber o seguinte, agora já não cabe mais jogador aqui. Não tem uma barrinha de rolagem nesse caso aqui. Então, eu não consigo comprar mais nenhum jogador. Agora, se eu quiser comprar mais algum, eu tenho que vender. Então, eu posso vir aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zagueiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meio de campo e 3 atacantes. Então, eu preciso diminuir a quantidade de meio de campos. Então, eu preciso vender um meio de campo. Como é que eu aperto para vender? Eu venho aqui em Ctrl F1 para vender.
Ué, não tá vendendo? Contra F1 não tá vendendo. Meu estranho. Tá. Contra F4 aparece aqui as últimas transferências do jogo. Tá aparecendo algum erro aqui. Reset for normal drives. Tá muito estranho, não consigo vender. Esse aqui é para salvar, menu para salvar, não quero salvar. Ctrl F1, não vai. Tá, mas perceba o seguinte, eu posso vender, eu escolho o valor que eu quero que venda, por exemplo, quero vender esse jogador meu por 200 mil. Alguém compra, pagando o salário mínimo que o jogador quiser, e resolve o nosso caso. No caso meu, eu vou vir aqui, vou apertar Alt F3 e vamos rodar de novo, certo? A ideia de você desenvolver esse jogo é isso, certo? Vai ser um jogo que vai ter compra e venda de jogadores diversos, em diversos níveis. Olha só, o meu Alessandro, que é o meu artilheiro, ele continua fazendo gol, certo? Agora que eu tenho um meio de campo melhor, que eu tenho um jogador mais forte no meio de campo, se eu tivesse um goleiro bom, agora estava bem feito. Certo? Aqui é a terceira jornada. No caso, se não me engano, são 14 jornadas, porque são 8 times, um joga contra 7 duas vezes. Certo? Então, com isso, a gente consegue perceber que esse jogo não tem muito o que implementar de diferente. Certo? É só implementar essas funcionalidades básicas que eu estou pedindo aqui. No caso, seria a gente implementar a escolha de um time, você escolhe, no caso, no lugar de escolher a formação do time como 4-3-3, 3-4-3 melhores, eu posso sair clicando cada um dos jogadores e mandar jogar. A partir do momento que eu tiver 11, eu mando jogar e ele vai jogar. Certo? Então, vamos deixar. Essa aqui é a ideia do nosso programa. Vocês podem implementar esse cronômetro aqui como 45 segundos mesmo, certo? Para poder acontecer. No caso, é esperar os 45 segundos. Após os 45 segundos passarem, a pessoa pode fazer substituição. Então não precisa deixar a substituição no meio do jogo, só substituição mesmo assim que tiver no meio, entre o primeiro tempo e o segundo tempo. A gente pode deixar assim desse jeito. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre como ele funciona, alguma regra, sabendo o seguinte, vocês precisam pensar na regra do jogo relativo a como o jogo vai se portar. Certo? Por quê? Como o jogo vai se portar? Você percebe o seguinte, que, como eu havia falado, nem sempre os melhores times vão ganhar. E o que influencia se um time vai ganhar, que hora vai ser um gol, que hora não vai ser um gol? Isso é através de uma conta matemática que eu vou deixar para vocês poderem desenvolver. Se vocês tiverem sugestão, vocês podem estar enviando por e-mail, não só para mim, quanto também para as demais pessoas. Podem responder aqui no vídeo, perguntando qual que é a melhor forma, para a gente poder estar elaborando uma teoria junto. Eu tenho uma teoria de como desenvolver esse cálculo, mas só que eu não vou deixar essa teoria aqui escrita, vou deixar para vocês poderem pensar como é que vai ser essa teoria aí, certo? Só termos de curiosidade, quem tiver mais curiosidade, só para vocês verem como é que vai ficar esse jogo meu. Eu tô aqui Patinga versus Prudente, tem pouca gente, porque o time perdeu no primeiro jogo, agora o primeiro jogo eu ganhei de 2-0, agora, se eu não sofrer 2 gols em 3 minutos, eu passei para a próxima fase. Pronto, passei para a próxima fase. Não sei se essa versão tem prorrogação, ou seja, os times que teve 1-0, agora 0-1. Então, São Paulo e Palmeiras, eles vão para o pênalti. E, exatamente, eles foram para o pênalti. Aí você escolhe os jogadores que vão bater pênalti contra o goleiro e vão ver a possibilidade de ter ou não gol, ou defesa, no caso, dependendo do nível do goleiro. Certo? Então, essa é a funcionalidade que eu quero que você desenvolva. Vou deixar aqui, como comentário nesse vídeo também, as imagens do LFoot 98 com as mesmas telas dessas daqui, só que vocês vão ver que tem umas funcionalidades que talvez são mais fáceis de trabalhar do que essa tela do LFoot 2, que é um pouco mais chatinha, tá vendo que ela é bem quadradinha, não tem como a gente clicar. Já no LFoot 98 tem isso. Mas caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando por e-mail e estão respondendo aqui nesse vídeo. Eu agradeço e bons estudos. Até mais.